Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Psi em Áudio. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é, assim, fundamental na prática da neuropsicologia e que sempre gera muita curiosidade: a reabilitação da memória. É um assunto essencial, porque os déficits de memória são uma das queixas mais comuns depois de lesões cerebrais, né? Tipo, em casos de traumatismo crânioencefálico, AVC, ou mesmo em processos demenciais. Então, entender como intervir é crucial para a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai explorar juntos o que é, de fato, a reabilitação da memória, quais são os objetivos principais e, o que eu acho mais importante, como ela funciona na prática. A ideia é destrinchar o passo a passo, desde a avaliação inicial até a aplicação das estratégias que realmente fazem a diferença no cotidiano. Isso. Para começar, acho que a primeira pergunta que muita gente deve se fazer é: o objetivo da reabilitação é fazer a memória da pessoa voltar a ser como era antes? Essa é uma ótima questão. E a resposta curta é: não necessariamente. O objetivo principal da reabilitação neuropsicológica não é, assim, restaurar a função perdida. O foco é promover a independência e a autonomia do indivíduo. A gente foca em diminuir o impacto dos déficits nas atividades diárias e em reconstruir uma nova identidade funcional depois da lesão. Certo, então é menos sobre consertar uma memória que foi danificada e mais sobre construir novas formas de lidar com as informações. E como isso é feito? Através de uma abordagem holística. O que isso quer dizer? Significa que a gente não olha só para os prejuízos cognitivos, sabe? A gente considera também os aspectos emocionais, psicossociais, tudo que surge com o quadro neurológico. Um pilar dessa abordagem é trabalhar a conscientização e a aceitação do paciente sobre os próprios déficits. Isso é fundamental para o sucesso da terapia. Entendi. Então, antes de aplicar qualquer técnica, é preciso entender muito a fundo o que está acontecendo ali. Precisamente. É preciso compreender qual componente da memória foi afetado. O problema está na aquisição da informação? Ou está no armazenamento? Ou na hora de evocar, de lembrar? É um déficit na memória de trabalho, que é vulnerável em lesões pré-frontais? Ou na formação de novas memórias, que está ligada a danos no hipocampo? A avaliação nos dá esse mapa. Ok, vamos destrinchar esse então. Como esse processo funciona na prática? Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é identificar os problemas do cotidiano. Na entrevista inicial, as queixas costumam ser muito gerais, tipo: minha memória está péssima. Ah, sim. Aquela coisa de esqueço tudo. Mas isso não ajuda muito a planejar uma intervenção, certo? Exato, não ajuda em nada. O papel do terapeuta é transformar essa queixa genérica em dificuldades funcionais, concretas e específicas. Por exemplo, esqueço meus compromissos, ou não lembro de tomar os remédios no horário. Ou até repito o mesmo assunto várias vezes. Perco meus objetos com frequência. Agora a gente tem algo palpável. Com os problemas mapeados, o próximo passo seria definir as metas. E aqui a coisa fica realmente interessante, pelo que eu vi. Sim, a definição de metas é um pilar fundamental. As metas precisam ser centradas no paciente, construídas com ele. Com a participação dele. E elas devem ser específicas, mensuráveis e com um prazo. Por exemplo, uma meta não é melhorar a memória. Uma meta é lembrar-se de tomar o remédio da manhã sem ajuda durante 7 dias seguidos. Faz todo sentido. Fica muito mais claro. E depois de definir a meta, como a gente sabe se a intervenção está funcionando mesmo? Para isso, a gente precisa mensurar as dificuldades antes de começar. Criamos o que chamamos de linha de base. Basicamente, a gente observa e registra o comportamento-alvo para saber a frequência dele, em que circunstâncias ele acontece, mas sem intervir ainda. Ah, para ter um ponto de partida objetivo. Exato, para comparar o antes e o depois. A gente usa diários, listas de checagem, contagem de frequência, tudo para ter dados concretos. Nossa, esse assunto é fascinante.
E, aliás, se você está gostando de mergulhar nesse tema tanto quanto a gente, não esquece de curtir este áudio, ok? E para quem quiser se aprofundar ainda mais, deixamos algumas sugestões de bibliografia na descrição. É uma boa. Certo, então já identificamos os problemas, traçamos as metas e medimos a linha de base. Agora vamos para a parte principal, as estratégias de intervenção. Nesse momento, a gente elabora o plano de tratamento. Ele se baseia num bom vínculo terapêutico e num conjunto de procedimentos. Um dos mais importantes é a psicoeducação. Psicoeducação. Ensinar o paciente e a família sobre a condição, sobre as dificuldades, o funcionamento do cérebro. A gente usa folhetos, livros, vídeos, até um caderno de anotações para registrar o que é discutido em cada sessão. Isso dá poder para eles. E quais são as técnicas específicas para a memória mesmo? Existem várias. Por exemplo, a aprendizagem sem erro. Aprendizagem sem erro. Isso, a gente evita que o paciente cometa erros durante a aprendizagem de uma nova informação, porque o erro pode ser aprendido também. Outra é o ensaio expandido, em que testamos a recordação em intervalos de tempo cada vez maiores. Também usamos a segmentação de tarefas longas em etapas menores e o desaparecimento de pistas, que é ir retirando os auxílios aos poucos. E além dessas técnicas, existem os famosos auxílios externos, as muletas para a memória, né? Sim, as estratégias compensatórias, elas são extremamente úteis e muitas vezes são mais eficazes que o treino cognitivo para melhorar o desempenho funcional no dia a dia. E aí a gente está falando de quê? A gente está falando de agendas, calendários, alarmes no celular, caixinhas de remédio com divisórias, listas de tarefas, aplicativos. E o que garante que a pessoa realmente vai usar esses recursos? Porque essa parece ser a parte mais difícil. Com certeza é. O sucesso da prescrição depende de 3 fatores-chave. O recurso precisa ser simples de usar, precisa ser absolutamente necessário para uma tarefa importante e deve respeitar as capacidades cognitivas, motoras e sociais do paciente. Se falhar em um desses pontos, a chance de abandono é enorme. Ok, o plano de intervenção foi criado e iniciado. E agora? O que vem depois? Agora a gente entra nas etapas de monitoramento e generalização. É preciso monitorar o progresso de forma sistemática, com aqueles registros diários que a gente falou. E se uma estratégia não está funcionando, a equipe precisa ser flexível. Tem que modificar a proposta terapêutica sem teimosia. E tem a questão da generalização. Porque aprender a usar uma agenda na sessão de terapia não garante que a pessoa vai usá-la em casa, no trabalho. Como se resolve isso? A generalização precisa ser planejada ativamente. Ela não acontece de forma automática, sabe? O terapeuta precisa criar oportunidades para o paciente usar as estratégias em diferentes contextos e situações, fora do consultório. E envolver a família nesse processo é fundamental para que eles ajudem a reforçar o uso das estratégias em casa. Então, o que a gente pode concluir? A reabilitação da memória é um processo muito mais complexo e rico do que simplesmente fazer exercícios para treinar o cérebro. É uma abordagem holística, focada na pessoa, que visa devolver autonomia e significado ao cotidiano. Exatamente. É um trabalho colaborativo, quase artesanal, que se baseia em identificar problemas reais, traçar metas que façam sentido para a pessoa e usar um arsenal de estratégias personalizadas. O objetivo final é sempre a melhora da qualidade de vida e da participação social do indivíduo. E fica aqui uma reflexão final. Se a reabilitação depende tanto da criação de novos hábitos e sistemas, até que ponto a tecnologia, como os assistentes virtuais e aplicativos de organização, pode se tornar a próxima grande fronteira na reabilitação neuropsicológica? Será que ela pode talvez até superar as estratégias tradicionais? Para continuar explorando os temas fascinantes da psicologia com a gente, não se esqueça de seguir o nosso canal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.